Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Nós estamos tendo um mês excelente aqui no Camp Kids. Nós estamos aprendendo a enfrentar alguns dos nossos medos e descobrindo como ainda podemos nos manter firmes e fazer o que é preciso, mesmo quando nós nos sentimos assustados ou inseguros. Coragem é isso! Coragem é ser valente para fazer o que precisa, mesmo quando estiver com medo. E vocês sabem que a maior razão pela qual nós podemos ter coragem é que sabemos que não estamos enfrentando os nossos medos sozinhos. Deus está conosco e sabemos que podemos confiar em Deus, não importa o que aconteça. Nós podemos ter coragem porque sabemos que Deus está conosco a cada passo do caminho. E o nosso versículo do mês nos lembra exatamente disso. Está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler juntos? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Como é maravilhoso saber disso. Mas vamos lá para a nossa história então? Vocês lembram que nós estamos contando a grande história de Deus? Desde janeiro nós estamos contando essa grande e maravilhosa história do amor de Deus por nós. E hoje nós chegamos ao livro de Esther, que é o 17º livro da Bíblia. Mas vamos lembrar um pouquinho de como a gente chegou aqui. Deus fez um plano para abençoar o mundo inteiro através da família de Abraão, o povo israelita, o povo judeu. Deus resgatou os israelitas de serem escravizados e os conduziu a uma nova terra. Mas as pessoas nem sempre escolheram seguir a Deus. De novo, elas se afastavam de Deus e tentavam viver do seu próprio jeito. E as coisas ficaram tão ruins que Deus permitiu que os israelitas fossem capturados por outras nações. Mas embora os israelitas tivessem que viver numa terra distante, alguns deles ainda amavam e honravam a Deus. E assim foi com uma jovem chamada Esther e o seu primo mais velho, Mardoqueu. Alguns anos antes de onde se passa a nossa história, o povo judeu havia sido capturado e levado de Jerusalém para a Babilônia. Mas a Babilônia também foi conquistada e ela se tornou parte do Império Persa e tinha a cidade de Suzã como sua capital. Esther cresceu aí, nessa cidade, em uma terra que não era dela. E quando seus pais morreram, o seu primo Mardoqueu a criou como sua própria filha. Um dia, um novo rei chamado Xerxes chegou ao poder na Pérsia. E esse rei não batia muito bem, sabe? Ele era meio assim, doidinho. Um certo dia lá, ele resolveu dar uma festa louca, improvisada, e a sua rainha não compareceu. Como ele não batia muito bem, ele mandou ela embora. Não quis nem saber. Mas quando ele finalmente se acalmou, ele percebeu que não tinha mais uma rainha e que ele precisava de uma. Então, ele decidiu procurar uma nova rainha. Ele passou um ano por essa busca, por todo o reino. E Xerxes escolheu Esther para ser sua rainha. Mas Mardoqueu queria manter Esther segura. Então ele disse a ela para não contar a ninguém que ele era de uma família judia, que ela era israelita. Bom, eu já falei que o rei Xerxes não se preocupava muito, não pensava muito bem antes de tomar suas decisões, né? Ele fazia lá o que dava na cabeça dele. E um dia, ele decidiu promover um oficial chamado Amã para cuidar de todos os outros nobres do reino. E olha, Amã não era lá um cara muito legal não, sabe? Ele se achava, ele queria se sentir poderoso, importante, e adorava fazer todos os outros oficiais fora do palácio se curvarem a ele. Mas Mardoqueu se recusou a curvar-se para Amã. Não tinha razão uma coisa dessa. Amã ficou muito irritado com essa história. Então,
Ele, que não era lá um cara muito legal, ficou pior ainda. Ele elaborou um plano terrível, não apenas para punir o Mardoqueu, não, mas todo o povo judeu do país. Olha só que coisa horrorosa. Amã foi conversar com o rei Xerxes e pediu ao rei que ele fizesse uma ordem para destruir todo o povo judeu. Porque eles viviam de forma diferente e não obedeciam às leis do rei. Olha só o que Amã disse para o rei. Está lá no livro de Ester. Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute este trabalho. Gente, que cara mau! E olha, pior do que a maldade de Amã foi o rei, que fazia as coisas sem prestar atenção e falou, tá certo, Amã, vamos embora. E ele enviou uma carta por todo o reino, declarando que no 13º dia do 12º mês, todos os judeus deveriam ser mortos. Gente, quanta maldade, né? Mas quando Mardoqueu e os outros judeus descobriram esta notícia, eles se vestiram com um pano de saco e choraram amargamente. Era a maneira deles lamentarem ao Senhor por essa coisa tão ruim. Mardoqueu enviou uma mensagem a Ester no palácio, contando o que Amã havia feito e que o povo judeu ia ser destruído. E ele disse que ela deveria se aproximar do rei e pedir para salvar o seu povo. Ester ficou arrasada. E então ela enviou uma resposta para o seu primo e explicou que ninguém poderia comparecer perante o rei a menos que ele mandasse chamá-los. Ela poderia morrer caso se aproximasse do rei, a menos que o rei estendesse o seu cetro de ouro para a pessoa que se aproximasse sem ser chamada. Mardoqueu imediatamente escreveu de volta para Ester. E olha só o que ele disse para Ester. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Olha, Ester sabia que Mardoqueu estava certo. Então, ela enviou uma mensagem para ele. Ela pediu a ele que reunisse todo o povo judeu, que eles não comessem nem bebessem nada por 3 dias. E ela também faria o mesmo com as suas criadas. E então ela se aproximaria do rei. Assim eles fizeram, tanto a Ester quanto todo o povo judeu. No 4º dia, Ester entrou no salão do rei, mesmo sem ser chamada. E para o seu grande alívio, o rei estendeu o seu cetro de ouro para ela. Então, o rei falou e perguntou o que Ester queria. Mas a Ester, em vez de fazer o seu pedido imediatamente, ela pediu ao rei que participasse de um banquete. Ela convidou o rei e pediu que ele viesse junto com Amã para um banquete no palácio dela. E o rei foi. E disse que ele lhe daria qualquer coisa. Quando eles chegaram lá, comeram, beberam, o rei perguntou de novo, o que é que você deseja, minha rainha? E ela falou aí então, eu ainda não vou dizer ao rei o que eu desejo, mas eu quero convidar o rei para uma segunda noite de festa, para um segundo banquete. Na noite seguinte, o rei e Amã juntaram-se a Ester numa segunda refeição, numa segunda festa, e nessa segunda festa, nessa segunda noite, o rei novamente perguntou a Ester o que ela queria. Ester respirou fundo
E então disse ao rei: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como esta justificaria perturbar o rei. O rei ouviu atentamente o que Esther disse e ele perguntou quem é que tinha feito tal coisa. E quando Esther lhe disse que foi Amã, Xerxes ficou tão zangado que mandou matar Amã. E o rei também criou uma nova ordem que permitiria que o povo judeu fosse salvo. Esther teve muita coragem. Ela deve ter ficado com muito medo de ir até o rei e pedir que ele salvasse seu povo. Ela sabia que isso seria um grande desafio e que ela estava colocando a sua própria vida em risco. Ela não tinha nenhuma ideia do que ia acontecer, mas ela também sabia que ela precisava falar. Deus a colocou naquela posição de rainha, naquele exato momento, para que ela pudesse salvar o povo judeu do plano de Amã. Olha, com a ajuda de Deus, você também pode ser corajoso como Esther. Você pode ser corajoso, mesmo que você não saiba o que vai acontecer a seguir. E é isso que a gente precisa lembrar hoje. Você pode fazer o que precisa, mesmo quando você não sabe o que vai acontecer. Se você já ouviu essa história antes, ela pode não parecer tão assustadora. Porque você já sabia que Esther ficaria bem, que o povo judeu seria salvo. Mas pensa aqui comigo. Esther foi muito corajosa, não foi? Pensa como ela teve medo quando ela foi falar com o rei. Ela não sabia se ele ia estender o cetro ou se ele ia mandar matá-la. O rei podia ter se recusado a vê-la. E olha, mesmo tendo recebido a Esther, ele podia dizer que ela estava mentindo. Então, ela podia estar em perigo real e ela não fazia ideia do que podia acontecer. Mas Esther confiou em Deus e ela deu um grande passo para tentar salvar o seu povo, porque ela acreditava que Deus havia feito ela rainha naquele exato momento, exatamente por isso, assim como Mardoqueu havia dito. E é importante para nós confiarmos em Deus e fazer o que é certo, gente, mesmo quando nós estamos nos sentindo assustados ou inseguros. Olha, lembra disso. Quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e escolhemos segui-lo, nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós. E o Espírito Santo pode nos ajudar a estar prontos para qualquer coisa que aconteça. Mas você pode perguntar para mim, tia, o que isso significa hoje para mim? Bom, talvez você esteja fazendo um teste para entrar no time de futebol, time de vôlei, de basquete da sua escola, mas você nunca fez isso antes. Você não tem certeza se é bom nisso, se você vai ser aprovado, e você precisa se expor ali. Talvez você esteja passando por uma situação complicada, talvez você esteja com medo de contar alguma coisa. Talvez você esteja com medo de falar para alguém alguma coisa que está acontecendo com você e que não te parece certo. Mas você não sabe se vão acreditar naquilo que você vai falar. Pode confiar em Deus. Pode pedir para o Espírito Santo te ajudar a fazer aquilo que é certo. A se expor para fazer o teste. Ou a contar aquilo que está acontecendo e que você sabe que está estranho, esquisito e que não está certo. Deus vai estar lá com você. Quando você enfrentar algo difícil e não sabe o que vai acontecer a seguir, peça a Deus que lhe dê a coragem necessária para se levantar e fazer o que é certo. E eu quero te convidar a orar agora, tá bom? Para a gente
se revestir dessa coragem. Senhor, muito obrigada pela história de Esther. Muito obrigada pelo exemplo de coragem que ela nos deixa, pelo exemplo de confiança no Senhor que ela nos dá. Pai, sê conosco nesses momentos tão difíceis que às vezes a gente enfrenta e não sabe o que fazer. Nos ajuda com os nossos medos, com as nossas inseguranças e nos mostra a maneira como nós precisamos agir nesses momentos para fazer o que é certo. Nos dá coragem, Senhor, para fazer aquilo que é certo. Nós te amamos e é isso que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Pessoal, que bom estar com vocês aqui outra vez, viu? E eu fico por aqui desejando uma semana muito abençoada, cheia de alegria, de amor e de coragem. Tenha coragem de fazer o que é certo. Deus vai estar sempre junto com você, tá bom? Não esquece disso. E não esquece também de pedir para o papai, para a mamãe, algum responsável para acessar o nosso Instagram, porque tem muita dica legal lá de como fazer para a gente exercer essa coragem. Até a próxima história. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.